Olá, que bom estar aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra de fé, de salvação, uma palavra de esperança. Eu sinto honrada de poder estar neste momento usando desse instrumento para anunciar as boas novas de salvação. Hoje é um dia muito especial, é o Dia das Mães, é um dia lindo, um dia bonito, é um dia que comemora-se o Dia das Mães. E queremos homenagear, nessa data tão importante, essas heroínas de nossas vidas. Queremos, neste dia, falar do seu papel, do seu valor como educadoras, como a rainha do lar, como colunas espirituais de uma família e como fonte inspiradora para a conduta dos nossos filhos. Antes mesmo de entrar propriamente dita no assunto, na temática de hoje, eu quero agradecer de coração todos e todas que escreveram no meu canal. E peço que inscreva no canal no YouTube Aurimares Palati e compartilha, ativa o sininho, porque desta forma está proporcionando as outras pessoas também ter acesso desta mensagem, que é a mensagem de salvação, que é a mensagem de acalento para a alma. E esse é o objetivo desse canal, é anunciar as boas novas de salvação. E também sinto feliz porque encontrei uma querida irmã que escreveu no meu canal e tem o mesmo nome que meu, Aurimar. Eu fiquei feliz. Parabéns por ter inscrita no canal. Que Deus continue te abençoando, minha querida Aurimar, que é a minha xará. Que legal. E eu quero dizer que nós somos um mero instrumento, na seara do Senhor, para contribuir com o crescimento do reino de Deus. Aleluia. E temos hoje como base do nosso texto, da temática, que está registrado no livro de Isaías, capítulo 49, versos 15. E na nova versão, diz assim: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso aconteça, eu nunca esqueceria de vocês. Olha que a palavra, ela já levanta esse questionamento. Será que uma mãe, ela pode esquecer dos seus filhos? Obviamente que sim. Existe, mães, vamos colocar assim, mãe, entre aspas, mãe, não sei se podemos dizer mãe, e que esquecem dos seus filhos, Evidentemente, essas mães, elas são omissas, desnaturadas, mães insensatas, sem amor natural, irresponsáveis, Mãe que não quer cuidar, que não quer renunciar à sua vida, aos seus momentos, Como se diz, esses momentos prazerosos para dedicar a um filho. Então, podemos dizer assim, mãe maldosa, egoísta. E esse tipo de figura não podemos qualificar como mãe. Nós temos acompanhados na mídia, na TV, nos jornais, nas revistas, tipo de mãe, que nós estamos se referindo agora nesse momento. Mãe desnaturada, mãe que doa o filho, para alguém, porque acha que vai ser bem mais cuidado. Mãe que joga o filho no lixo, mãe que mata os filhos, Então, a gente
não pode tratar uma pessoa dessa como mãe. Mas hoje eu quero trazer essa mensagem sobre a mãe com o papel, né, de contribuir, né, para o futuro do filho, o papel da mãe, a tarefa da mãe. E se nós perguntarmos assim, é fácil, né, cumprir o papel da maternidade? Eu digo que não, né? Eu digo que não é fácil. É um grande desafio no nosso dia a dia. Mas graças a Deus, que Deus confiou a nós mulheres essa dádiva, que é um presente de Deus ser mãe, né? Então, é um amor incondicional. Eu acho tão lindo, quem é mãe sabe, né, do que se trata esse amor incondicional. E precisamos pedir ao Senhor, né, a graça, a força, a sabedoria para nós conduzirmos os nossos filhos no bom caminho. E vamos falar da importância da tarefa e o papel da mãe. É o papel fundamental e é uma tarefa sublime, maravilhosa, na qual Deus proporcionou a muitas mulheres. Não podemos dizer a todas, né? Mas a muitas mulheres Deus proporcionou e confiou a nós esse grande papel, né? Então, seu papel principal, o papel da mãe, é amar, é cuidar, é ensinar, proteger os nossos filhos, né? E também de orar, cobrir os nossos filhos de oração. Isso eu acho que é um papel tão gostoso, né? É tão saudável. Uma mãe que pode amar o seu filho, que pode cuidar, que pode orar por elas, né? Para essas crianças. Então, é uma dádiva, é um presente de Deus, essa mãe nessa condição, né? De uma tarefa maravilhosa que nós temos que cumprir essa missão nossa de mãe. Mãe que cuida, mãe que protege, mãe que ensina, mãe que ora pelos filhos, para que Deus possa guardar e livrar de todo o mal. Isso é importante. E veja que o papel e a tarefa da mãe, ela nasce desde o momento que começa a gerar o filho, né, no nosso ventre. Então, a partir desse momento, o amor da mãe já é despertado a já sonhar, a já amar aquele pedacinho de gente que está dentro de nós, e nós já começamos a amar, ainda que está formando cada dia, mas nós já começamos a amar, a sonhar, a querer ver aquela criança, aquele bebê, a sonhar como que é o seu rosto, né? Como que é os seus cabelos, como que é a cor da pele. Então a mãe começa a sonhar com tudo, né? Na formação já dessa criança no ventre. É uma coisa linda, só quem é mãe, né, que sabe do que eu estou se referindo. Então, quando nasce essa criança, aí sim começa a materializar de perto, você sentir a pele do bebê, a sentir o cheirinho do bebê. Então, a partir desse momento, você já passa a ter um olhar continuadamente para essa criança. E veja que o olhar da mãe, ela não tem, vamos dizer assim, ela não tem fim, né? Porque desde que começa a gerar, você já começa a preocupar com a batida do coração, ela deu um chute aqui, ela bateu a cabeça aqui, a gente começa a sentir aquele bebê dentro de nós, né? E a gente começa a sonhar. E quando nasce, o olhar também continua. E quando a criança passa a começar a desenvolver a cada passo, a cada instante, a cada momento, nós estamos com os olhares em cima daquela criança. Passa pela fase da adolescente, pela fase do jovem, pela fase dos adultos, e até mesmo quando casa, que vai embora, mas os nossos olhar ainda está sobre eles. Nós estamos na preocupação, né, como ele está, se está bem, e nós cobrimos, né, na oração nossos filhos. Então, para a mãe verdadeira, ela não tem assim, não, ele cresceu, não precisa mais de mim. Mas a todo momento
aquele filho é como uma criança. O filho está homem e a gente fala, aquela criança, aquele menino, chama de menino, menina, mas já é às vezes até pai, já é mãe e a gente ainda chama de menino, né? Então, esse é o amor incondicional. E Deus nos deu essa missão de cuidar, né? De ensinar. E vale dizer que a responsabilidade desse cuidado, né? De proteger, de ensinar, pesa sobre os nossos ombros. Então, é uma responsabilidade que um dia nós vamos dar conta diante de Deus dos nossos filhos, né? O que eu fiz com esse presente que eu ganhei, né? Então, é importante essa responsabilidade que a mãe, ela passa a ter, né, com o filho em relação ao cuidado, em relação ao ensinar, a nortear o caminho que deve andar. E, evidentemente, em nossos dias, hoje, né, podemos dizer assim, nos dias atuais, momento presente, momento agora, os valores estão se invertindo. Então, já não é mais como antes, mas o momento hoje é muito diferente. Então, assim, é um desafio muito grande, porque a educação hoje, a educação moderna, ela passa por uma mudança muito brusca. E veja que nós saímos do modelo, né, de uma educação patriarcal para uma educação filiacal. Então, saímos de um contexto onde nós aprendemos, né, como que é o papel do pai, o papel da mãe, né, como é que nós podemos conduzir os filhos. Mas hoje é a inversão de valores. Então, parece que deixa a figura patriarcal e agora passamos a ver uma educação filiacal. Por quê? Porque veja que hoje são os pequeninos que induz o pai a fazer aquilo que eles querem. E não é o pai que coloca a criança a fazer o que deve fazer. E veja bem que hoje a criança, ela grita, ela diz, eu não quero, né, eu não vou fazer, eu não gosto disso. E começa a impor para os pais. E o que acontece? Os pais, às vezes, naquela situação de que ele ama o filho, ele gosta do filho, é apaixonado pelo filho, eu não posso fazer meu filho sofrer. Eu não posso contrariar meu filho. Eu não posso fazer o meu filho chorar. Então o filho grita, o filho faz birra e aí o pai termina cedendo o capricho para o filho. Não, deixa ele fazer. E a mãe termina, né, fazendo, achando que está fazendo o bem para o filho. E na verdade, ela está equivocada na questão do amor. Ela está o quê? Prejudicando a educação, a formação dessa criança. Porque a criança está crescendo sem limite. É ela que impõe o que os pais devem fazer. E não os pais que impõem o que a criança precisa fazer. Então, são valores invertidos. E é como que se houvesse um amor exacerbados, de forma assim que uma paixão, sabe, pelo filho que é intocável. Não pode corrigir, não pode bater, não pode chorar. E isso leva os pais a perderem uma certa autoridade, um certo domínio aos filhos. E isso vem trazer o que? Um prejuízo na formação dessa criança. Porque ela vai para a escola, ela vai levar isso que ela recebe dos pais, da família. Então, não, porque lá em casa minha mãe deixa eu fazer, minha mãe deixa eu subir no sofá, deixa eu subir em cima da cadeira, deixa eu subir na mesa, deixa eu riscar a parede, deixa eu fazer coisa e tal. Então, aquela criança, ela vai achando que não existe um não para ela, que tudo ela pode, né? E isso traz uma consequência, né, no futuro para essa criança. Então, veja bem, hoje, alguns pais, algumas mães dizem assim, ai, meu filho não pode chorar. Ai, não, meu filhinho, não chora não, que a mamãe já vai dar, a mamãe já vai pegar, a mamãe já vai colocar na tua mão. Hoje, o teu filho não pode chorar, mas amanhã é você que está chorando por ele. E às vezes pode ser tarde demais. Então, nós precisamos refletir
nessa educação, nessa formação dos nossos filhos. O que nós estamos fazendo para preparar os nossos filhos para o futuro, né? É fazer tudo que ele quer, não contrariar, não entrar em confronto com eles, concordar com o erro deles. A gente vê certas mães que dizem assim, achando que está fazendo bem. Ela diz assim, olha, meu filho, eu apoio você, ó, em tudo, tá ok? Ó, mamãe tá com você. Em tudo que precisar, em tudo que quiser, em tudo que você quer fazer, ó, mamãe tá com você. Mamãe apoia. E daí a gente pergunta assim, mas onde está o amor dessa mãe pelo filho na questão de ensinar e não concordar com os erros, mas mostrar o certo, mostrar o caminho, mostrar para a criança o que é o certo, o que é o errado. Porque às vezes as crianças, ela diz assim, eu quero fazer isso. Mas isso não é o melhor para ela. E nós temos a capacidade de discernir a mão direita da esquerda. E aí nós vamos colocar para os nossos filhos, ó, filho, se você fizer assim, vai dar isso, mais isso, mais isso. A consequência é muito grave. Mas se você fizer assim, você vai ser abençoado, você vai ser bem-sucedido, vai ser legal para você. Então, mostrar e não concordar com o erro dos nossos filhos. Porque às vezes concordamos achando que estamos fazendo bem. Mas não, nós estamos estragando o futuro dos nossos filhos. Então, às vezes, destruindo, né, o futuro dos nossos filhos. Então, nós precisamos ter cuidado com nossos filhos. Veja bem, às vezes acontece de alguém ter que fazer uma visita em determinado lugar, ou ir numa loja, ou fazer uma compra, ou no mercado, e ele deixa a criança fazer tudo que quer. A criança pega, derruba, quebra, se vai na casa de uma colega, sobe no sofá, e daí ele quebra os objetos. Quando vai embora, já destruiu coisas da casa, né? E a visita fica chateada. Poxa, né? Veio aqui, quebrou meu vaso, veio aqui, estragou isso, né? Riscou minha mesa, enfim, né? Então, aonde está esse cuidado com os nossos filhos para protegê-lo, para deixar ele assim dentro das limitações necessárias, porque temos que ter limite para os nossos filhos, assim como nós adultos também nós temos limites. Então, é necessário se faz entendermos que agradar os nossos filhos e fazer tudo o que quer não significa ser uma mãe boa, né? Então, é uma reflexão. Então, se torna perigo a mulher que não se preocupa com o delicado dever da maternidade. Então, qual é o dever da maternidade? É amar, é cuidar, orientar e educar e orar pelos nossos filhos. Necessita-se de gastar tempo com os nossos filhos. Às vezes a mãe, ela preocupa tanto com ela, com o bem-estar dela, que ela não quer ser incomodada com o filho. Ah, não, meu filho, fica lá, bota a televisão. E o menino, a menina fica lá assistindo a televisão o tempo todo. Mas não tem diálogo, não tem comunicação, a mãe não para ouvir o filho. Às vezes o filho tem uma dificuldade na tarefa e fala, mãe, vê lá, meu filho, vê lá. E vai empurrando, porque ela não quer gastar o tempo. E como é importante nós gastarmos tempo com nossos filhos? Pararmos, olhar para eles, né? Ouvir, ver o que eles estão precisando, né? Acompanhar o crescimento dos nossos filhos, porque essa fase passa tão rápido, ela voa, de repente já está jovem. E como está a formação desse jovem? O que é que eu fiz para contribuir com o crescimento dele? Então, é importante. É claro que nós trabalhamos, nós estudamos e às vezes nós não temos tempo, nossos tempos é corrido, mas isso não significa que eu não tenho tempo para ouvir meu filho, né? Eu tenho uma neta, por exemplo, e às vezes ela vem, ela escreve alguma coisa e ela quer ler para mim. E às vezes eu estou estudando, estou assim, atarefada, exacerbada, e daí ela vem, vó, eu quero ler um texto para a senhora, coisa e tal, né? Daí eu paro, não dá para parar, mas eu paro, né? E vou ouvir. E aí ela lê tão tranquilamente, ela lê, porque é difícil, né? Mas eu paro com as minhas atividades para ouvir, para me poder
mostrar para ela que ela é importante para mim, né? Que ela tem valor, que eu estou ao lado dela, que eu quero ajudar, que eu quero compartilhar com essa atividade dela. Então, isso é importante para nós. Nós temos essa visão de que eu preciso cumprir, né, com a minha missão de orientadora, de educadora, né, de mãe espiritual, que possa olhar para os nossos filhos, né, e ver o quanto é importante nós ensinarmos a eles a conhecer a palavra de Deus, moldar os nossos filhos, né, dentro da condição estabelecida por Deus. Isso é muito importante. Veja que no Novo Testamento descobrimos que a disciplina e correção são a maneira como Deus lida com seus filhos. Então, o próprio Deus, ele nos corrige, né? E ele tem realmente a maneira dele tratar conosco quando nós desobedecemos. Então, assim é os nossos filhos. Nós precisamos colocar limite, precisamos acompanhar de perto, né? Veja bem, o que diz lá no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 6. Diz assim: o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Então, se o próprio Deus, que nos ama, né, que tem um amor por nós, um cuidado especial, ele nos corrige dessa forma, né? Agora, como nós que somos mãe, não vamos corrigir o nosso filho porque achamos que ele não pode chorar. Nós não podemos contrariar. Sim, há necessidade. Há momento que precisamos entrar em confrontos para que a pessoa possa entender qual é o caminho certo, né? Então, uma mãe, um pai, ele pode dizer: eu não disciplino meu filho porque eu amo demais. Então, aquele amor exacerbado, né? Então, eu não corrijo, porque eu não posso bater, eu não posso castigar, deixa ele. E esse deixar é negligenciar da sua responsabilidade, do seu cuidado sobre o filho. Ele não tem a capacidade de distinguir a mão direita da esquerda, mas nós que somos mãe, que foi dado por Deus esse presente para nós, privilégio de poder ter um filho, então cabe a nós, né, realmente cuidar desse filho com amor e cuidado. Então, quando alguém diz que ama demais e que não pode bater, que não pode contrariar, nós dizemos assim: é uma mentira, é um equívoco, porque na verdade, se ama, ele vai cuidar, ele vai zelar, ele vai confrontar, porque ele vai colocar a verdade para o filho entrar no caminho da verdade, né? E não ser enganado. Então, se você não corrigir e disciplinar seu filho, você não se importará com ele e nem com o futuro dele. Então, se você não corrige, você não tem amor por ele, né? Porque o amor é aquele que você realmente quer o melhor para o seu filho. E o melhor é quando você mostra o caminho, né? Prepara o seu filho para um futuro brilhante. Com certeza, o futuro dessa criança será comprometido se você negligenciar na questão da correção, na questão de ensinar, né, a criança e mostrar a consequência das suas desobediências. Existe mãe que não quer confrontar com seus filhos. Ela acha muito, é complicado, é difícil, eu não quero esquentar a cabeça. Não, deixa que faz, né? Eu já presenciei vários casos dessa forma, que às vezes você vai falar, vai compartilhar com a mãe. Deixa ela, pode deixar. Não importa, ela não quer entrar em confronto, ela não quer gastar tempo com a criança para mostrar por que não pode fazer isso. É melhor largar de mão e deixar fazer, né? Então, essa mãe, ela está comprometendo o futuro do filho. E veja bem, a verdade que damos somente o que temos. Então, ao que você tem para dar ao seu filho, né? Você dá o que você tem. Então, necessário se faz buscar a força, a graça, a sabedoria de Deus para instruir, nortear os nossos filhos no caminho do Senhor. Isso é importante. Veja o que diz lá em Provérbios, capítulo 13, verso 14. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte. Olha que lindo, né? A doutrina dos sábios é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte.
Então, se nós mostrarmos o caminho para nossos filhos, nós estamos livrando os nossos filhos da morte, do caminho mau. Então, equívocos daqueles que acham que ser mãe boazinha é proporcionar tudo que o filho quer, tudo que o filho deseja, é concordar com seus erros. Então, precisamos nos posicionar, né, como mãe zelosa, mãe cuidadosa, desviando os nossos filhos do mau caminho, né, da má companhia, da má amizade, das tomadas de decisões erradas. Então, nós precisamos estar ao lado dos nossos filhos para nortear, para mostrar o caminho e não para concordar com os erros dos nossos filhos. É difícil expressar tudo o que significa a maternidade. Tem pessoas que às vezes casam e nem pensam em ser mãe. Ela casa, mas também não se cuida, não se protege e de repente ela começa a descobrir que ela está grávida. Eu acho que estou grávida. Faz o exame, pá, né, positivo. E daí ela quer levar uma vida normal, como que se não tivesse o filho, desde a gestação. Ela quer ter uma vida com liberdade, ela não se preocupa com alimentação, ela não se preocupa com nada, né? E o filho nasce também, ela não quer mudança de vida, ela acha que ela pode permanecer do mesmo jeito quando ela era uma moça solteira, né? Então, esse papel é fundamental a mulher entender que a maternidade muda comportamento. Ela não pode mais se comportar como se ela fosse uma mocinha. Então, agora ela quer viver a dois, só ela e o marido. E o filho é como se fosse um tropeço. Então, manda para a avó, manda para a tia, manda para a creche, né? Enfim, ela não quer vestir, né, aquela responsabilidade da maternidade. Ela não quer colocar aos seus ombros, né, essa responsabilidade. E aí que está o perigo. Porque às vezes nós culpamos a sociedade, culpamos, né, os governos, né? Mas esquecemos que depende de mim, né? Depende das mães. É como que você cuida do seu filho dentro da sua própria casa. Então, às vezes falamos tanto de político, tanto de governo, mas às vezes a culpa está na própria família, né? Que não quer realmente ter a responsabilidade de cuidar daquilo que Deus, né, deu. Que eu creio que o filho, ele não é um tropeço na vida da família, ele não é um peso, né, na vida da família, ele não é um fardo, mas ele é uma bênção, né? A própria Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. Então, os filhos são bênção na família. E é importante a conscientização da mãe, do pai, entender que agora a vida dela precisa ser dividida com o filho, compartilhada com o filho. E, infelizmente, existe mãe que não quer saber da sua responsabilidade em relação ao filho, né? E devemos cuidar desse bebê, dessa criança, como joias preciosas. Guardar muito bem guardado, protegê-las, né? E orar por essa criança. Isso é importante. E vale dizer que o papel da maternidade, né? O papel da responsabilidade, ela é intransferível. O papel é seu, o dever é seu. O dever da responsabilidade não é da tia, não é da avó, não é da escola. A responsabilidade é sua. Então, a maternidade, ela é intransferível e precisa ter amor, dedicação e responsabilidade e dever, cumplicidade com essa criança. Tem mãe que não quer gastar o tempo, né, com os filhos e prefere, como se diz assim, leva lá para casa da avó, deixa lá. Não quer saber se comeu, se bebeu, se estudou, se fez tarefa, se compartilhou as suas atividades. Não se liga, né? Não se importa. E isso é complicado. E aí podemos chamar de mãe essa figura que não tem esse amor incondicional, que não tem essa preocupação, que não preocupa se a criança está bem, né? O que ela está precisando. Então, é uma situação muito complicada. Mas ser mãe é você doar, né, a sua própria vida para o seu próprio filho. Então, é aquele que se diz assim, é o amor incondicional, né? É gostar de estar com o filho, gostar de brincar com o filho, gostar de compartilhar. É um investimento,
né? O filho, se você dedica, se você cuida, é um investimento. E necessário se faz você investir o tempo como ensinamento da palavra de Deus, fundamentar nos ensinos verdadeiros, né? Que já são estabelecidos por Deus. Ensinar a criança a amar, a respeitar, a estabelecer limites, né? Isso é muito importante. Veja o que diz no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versos 5 a 9. Lá remete-se à questão que nós precisamos inculcar a palavra de Deus na mente dos nossos filhos, né? Assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Então, isso significa que a todo tempo precisamos inculcar a palavra de Deus aos nossos filhos. Então, como é que eu não vou gastar tempo se a própria palavra de Deus diz que nós precisamos falar com nossos filhos, né? Todo o tempo, assentado em tua casa, né? Seja na tua sala, seja na tua cama, no teu quarto, mas falar da palavra de Deus, andando com ele, né, pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Então isso significa que nós precisamos gastar tempo com nossos filhos para ensinarmos a palavra de Deus. Então precisamos pedir a Deus sabedoria para que ele nos capacita a cada dia, a cada fase da vida dos nossos filhos. São fases diferentes, fases às vezes conturbadas, e precisamos saber como agir, como fazer e como proceder. Então, vale dizer que não tem uma receita pronta de como criar os filhos. Uma família que tem 3 filhos, por exemplo, é criado a mesma educação, né? A mesma casa, o mesmo pai, a mesma mãe, mas pode sair totalmente diferente, né? Na personalidade, no caráter, na formação, o resultado pode ser totalmente diferente. E daí pergunta-se, mas como? Né? Olha a menina lá que é uma joia, educada, carinhosa, maravilhosa, né? Estudiosa, inteligente, olha o outro. Mas não existe a receita. Mas o que nós precisamos fazer é aquilo que Deus nos deu, né? Orar por eles, amar, acompanhar. E Deus, com certeza, tem um projeto na vida dos nossos filhos, né? E vamos acreditar que se nós cumprirmos o nosso papel, Deus vai cuidar dos nossos filhos e vai abençoar e vai dar tudo certo para a glória de Deus. Veja o que diz lá em Salmo capítulo 25, verso 4 e 5. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Então, quando nós encontrarmos numa situação que a gente não tem saída, não sabe o que fazer, não sabe como agir, vamos buscar para Deus. Vamos pedir para Deus, Deus, mostra-me o caminho, dai-me uma direção, ensina as tuas veredas, guia-me com a tua verdade, ensina-me, Senhor, porque Ele pode nos ensinar. Tem coisas na nossa vida que às vezes não dá para a gente falar, tem coisas que não dá para a gente mexer, não dá para fazer nada, não podemos fazer nada. Mas nós podemos dizer, Jesus, né? Como diz aqui o Salmo, capítulo 25, verso 4, mostra-me, Senhor, os teus caminhos, dá uma direção, dá um norte, e com certeza o Senhor, Ele nos capacitará para nós conduzirmos a nossa família, o nosso filho. Então, ser mãe é se tornar forte e frágil ao mesmo tempo. Ser mãe é descobrir força que imagina não ter. Ser mãe é lidar com medos que achava não existir. Um amor mais forte que tudo, mais obstinado que tudo, mais duradouro que tudo, é somente o amor de mãe. Veja que a Bíblia, ela menciona exemplo de mães corajosas, que teve estratégias, que teve criatividade, que teve planejamento e cuidou muito bem dos filhos. Nós temos um exemplo, por exemplo, da Joquebede.
é a mãe de Moisés. E nós sabemos da história, momentos conturbados que ela viveu para cuidar do filho. Numa época muito difícil e naquele momento aonde existia um perigo para o próprio filho dela. Ela estava grávida e sabia que aquele momento era um momento difícil, onde houve um decreto, né, que todos os meninos deveriam ser mortos. E agora essa mãe depara com esse decreto e agora ela fica desesperada. Como fazer? Ela poderia talvez pensar assim, mas por que Deus me deu esse filho nesse momento, né? Esse momento tão conturbado? Então o meu filho vai nascer para morrer? Ela poderia pensar dessa forma, mas não. Ela pediu graça para o Senhor Jesus. Eu não posso esconder essa criança. Essa criança vai crescer e eu não posso mais esconder. A criança vai chorar, a criança vai ter que gatinhar, vai ter que andar, e aí meu filho vai ser morto? Então, teve um momento que agora ela teve que entrar em ação, ela teve que agir. E nós vemos lá no livro do Êxodo, capítulo 12, verso de 1 a 10. Nós podemos ver aí a questão da estratégia que a mãe de Moisés, né, Joquebede, utilizou. Eu tenho que fazer alguma coisa para salvar meu filho. Ela colocou a própria vida dela em risco e a vida do filho também. Mas eu tinha que fazer alguma coisa, eu precisava fazer alguma coisa, né? Então ela olhou e disse: não, eu preciso fazer alguma coisa. E foi aonde ela buscou de Deus orientação. E a Bíblia fala que ela escondeu a criança, né? E ela colocou realmente dentro de um cesto, e aquele cesto muito bem preparado, né, na qual ela fez, e colocou aquela criança dentro daquele cesto bem preparado, bem seguro, né, e lançou sobre o rio. Mas quando ela lançou sobre o rio, obviamente ela ficou com o olhar sobre aquela criança. Então ela colocou a sua filha, né, a irmã de Moisés, para acompanhar, para olhar. Então a gente percebe toda aí a questão de uma estratégia de como salvar o filho. Olha a mãe corajosa, a mãe determinada. Ela precisava fazer alguma coisa. E hoje na nossa vida há momento que nós precisamos fazer alguma coisa para salvar os nossos filhos. Então, nós não podemos simplesmente ficar orando e sem fazer nada. Mas vamos orar e vamos agir. Senhor, dá-me sabedoria. Dá-me, Senhor, uma visão de como fazer, de como mexer nisso aqui, Senhor. Parece que é intocável. Mas Deus, Ele cria estratégia. Ele dá visão para nós, de forma que nós podemos agir dentro da vontade de Deus. E Deus dá livramento. Por isso, é necessário nós atentarmos, né, para Deus, clamar a Ele, buscar a Ele, porque é só Ele para nos dar esse entendimento, essa sabedoria. Hoje, para criar, hoje, para orientar um filho está muito difícil, mas na graça do Senhor, né? Debaixo das asas do Onipotente, nós podemos dizer assim: o meu filho está seguro, porque eu estou realmente cobrindo meu filho de oração, eu estou gastando tempo com ele, sabe, ensinando os princípios da palavra de Deus, norteando passo a passo, todo momento, incansavelmente, porque eu vejo que uma mãe, ela está disponível para o filho 24 horas. Ela não tem hora para o filho vai dormir, ela levanta para ver se está tudo bem, se está coberto, se não está, se está com febre, se ele está dormindo, se está acordado, quanto ao horário do almoço, ele almoçou bem, se não almoçou, né? Então, assim, a mãe, ela está mesmo trabalhando, mesmo estudando, mas ela está conectada 24 horas com o filho. É um amor incondicional. Então, observa que essa mulher, né, a Joquebede, ela estava com foco simplesmente salvar o filho. Ela não estava preocupada com outra coisa. Eu preciso fazer algo para salvar o meu filho. E hoje nós precisamos estar com este foco. Eu preciso orientar meu filho. Eu preciso proteger meu filho. Eu preciso estar gastando tempo com meu filho. Eu quero saber como ele está. Eu quero saber como ele está na escola. Como que ele está, quais são as amizades dele, aonde ele anda, com quem ele anda. Nós precisamos disso. Nós somos mães, nós somos cuidadoras dos nossos filhos. E nós precisamos ter esse acompanhamento. Aleluia. Quantas mães têm coragem de fazer coisas
nunca pensadas antes. Uma mãe consegue força para fazer o máximo por um filho, sendo capaz de se doar sua vida totalmente. Uma mãe, ela faz coisas impensantemente. Ela faz na necessidade de salvar, de proteger o filho, né? Então, com certeza, essa força, essa coragem vem de Deus. Então, veja que essa mulher, ela não teve simplesmente a vontade de ajudar. Ela não teve só a iniciativa de orar, mas ela teve a iniciativa de agir, né? De entrar em ação. E se essa mulher não tivesse criatividade, não tivesse usado de estratégia, não tivesse feito um planejamento, talvez o seu filho poderia ter morrido. Mas ela precisou mover, ela precisou agir, ela precisou entrar em ação. Então, mães, nós não podemos entregar os nossos filhos assim, como se não está perdido, não tem o que fazer. Não, vamos brigar por eles, vamos chorar por eles, vamos entrar na batalha, na peleja por eles. Nós podemos sim, em Jesus Cristo, nós podemos sim fazer muito pelos nossos filhos. Nós temos exemplo na Bíblia, né, da Eunice, da Lloyd, da Ana e vários exemplos de mulheres guerreiras, mulheres valentes que lutaram pelos seus filhos e venceram. E nós podemos buscar de Deus. Deus, tu és o meu socorro bem presente na angústia. Me ajuda, Senhor. Me dá a orientação do céu, orientação divina, para que eu possa orientar meu filho. Deus, eu creio que tu pode salvar meu filho. Eu creio que tu pode mudar, Senhor, a vida do meu filho. Deus, eu não entrego meu filho para Satanás, Senhor. O meu filho é teu. Eu luto por ele e eu creio na vitória em nome de Jesus. Então nós precisamos realmente amar incondicional nossos filhos. Eu quero desejar que as bênçãos de Deus esteja sobre a vida de toda mamãe e de toda família, de todos filhos. Em nome de Jesus, eu desejo um dia das mães abençoado, um dia da mãe feliz, que Deus possa visitar, dar saúde, dar força, dar alegria onde não tem mais alegria. Deus é o Deus que traz coisas novas e eu desejo a todas as mamães um dia feliz e um dia abençoado, na paz